Fala galera, sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula de aquecimento para a imersão, o legado da comercialização, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, esse final de semana. E nessa série de aulas, aulas de preparação para esse evento, nós vamos ter ao vivo, sábado e domingo, nós vamos começar a olhar como ter lucro na safra 25/26, como se preparar para vender na hora certa, como interpretar mercado e vamos ver mercado de grãos e fertilizantes nos próximos dois encontros. E hoje nós vamos dar a base, né, para você entender também. Não adianta só mostrar mercado e não mostrar os fundamentos. Então hoje nós vamos ver os fundamentos e nos próximos dois encontros nós veremos aí mercado. Então isso é importantíssimo para o produtor rural que precisa tomar decisões ainda, ou mais ainda agora, já tomou decisão de compra, mas precisa ainda gerenciar risco sobre essas decisões de compra. Precisa olhar compra de safrinha 26. Então, isso tudo você vai ver comigo aqui hoje, ao vivo, nesse encontro. E a gente tem aqui, compartilhar a tela com vocês aí, um pouquinho de mercado para a gente começar, né? Então, o mercado, Chicago aí na casa de 10,55, foi lá no fundo do posto, deu uma recuperada, hoje cai, no noturno estava caindo um pouco. Dólar também chegou a recuar bastante hoje, mas ele ainda, né, pessoal, ele vem aqui, perdeu os 5,40, testou ali os 5,28, 5,27, mas faltam ainda um nível importante de longuíssimo prazo aqui para ele perder, para a gente realmente falar que o dólar está numa tendência de queda. Por enquanto, o que acontece, né? O dólar vem perdendo valor ao redor do mundo, nós vamos ver isso mais nas próximas aulas de atualização de mercado, vem caindo ao redor do mundo, também vem caindo no Brasil, e mais recente, né, o Trump, os políticos americanos, os democratas, os republicanos, não chegaram a um acordo das contas públicas, e eles têm um sistema de paralisação, um shutdown. Então, serviços não essenciais estão paralisados, como, por exemplo, né, a divulgação de dados seguro, divulgação de dados de emprego não agrícola americano, o payroll, que deveria vir na próxima semana, nessa sexta-feira, na verdade, não vai ser divulgado por falta de dinheiro para pagar a turma, então o serviço está suspenso. Olha a que ponto os Estados Unidos chegou. Isso preocupa bastante o mercado, com isso também traz pressão aí sobre o dólar, né? E a gente tem aqui Chicago, operando levemente positivo, milho aqui no Brasil sentindo um pouco essa queda de câmbio, agora virou positivo, mas ainda não recupera, o milho Chicago caindo também. E nós vamos ver tudo isso na sexta-feira ao vivo sobre grãos. Então venha nessa sequência de preparação, quarta, quinta e sexta, às 8 horas de Brasília. Mas o que eu quero trazer para vocês é mais importante do que mercado de fato, e sim eu quero olhar junto com vocês aí um pouco é, de dos fundamentos, né? O que a gente vai ter, ou como ter lucro na safra 25/26. Então aqui a gente tem a nossa ferramenta antifumo e ela tem várias soluções aqui do lado. Então, custo operacional, preço justo, contratos componentes, cenários, margem de soja, margem de milho, registro de vendas, custo de carrego, orçamento de safra, comparativo de fertilizantes para você fazer orçamento, cálculo de grão livre, relações de troca, fluxo de caixa. Então, tem várias soluções aqui que muitas vezes você não vai usar todas, mas você vai usar algumas no dia a dia. Aqui o exemplo de um cliente que a gente fez, a fazenda lá Cruz Alta de 750 hectares, e a gente vem fazendo acompanhamento com ele desde o começo do ano, trazendo indicadores para relação de troca, para fechamento e tudo mais. Aqui eu coloquei um preço médio da soja hoje só para simular, mas ele foi travando aos poucos. Então aqui tem, por exemplo, custo de semente, quantos bags ele comprou, quanto de área, valor do pedido total. E o mais importante está aqui, ó, relação de troca. A gente definiu para ele um alvo entre 4,5 e 5,5 sacas por hectare para tomar a decisão de compra. E esse é o primeiro indicador que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês terem lucro na safra. É vocês trazerem os custos para a relação de troca como indicador para tomada de decisão. Aqui outro, a questão de tratamento de semente eu vou deixar fora aqui. Vamos pegar aqui o fertilizante. Então, ó, os fertilizantes dele comprado, né, as doses e tudo mais, aqui na verdade é 0,450. E isso traz para nós, aqui é 150. Isso traz para nós aqui o valor por hectare
e o custo que ele estaria tendo se ele tivesse travado com a soja hoje, tá? Mas ele foi fazendo travamentos separados. Mais importante aqui é o quê? Você ter primeiro, né? Você olhar lá um adubo de 1.900 é caro ou barato? 2.500 é caro ou barato? Depende, é à vista, é a prazo, tá perto do porto, tá no Mato Grosso, lá no Sorriso, na pior conta do Brasil, mais longe de tudo. Então, essas coisas impactam na formação de preço, na tomada de decisão. Como que eu traduzo tudo isso aqui para um indicador que vai dar mais segurança para o fechamento? É você ter a relação de troca. E aqui até de fertilizantes, né? É interessante a gente olhar e fazer esse comparativo, muitas vezes. Eu vou fazer MAP e KCl, eu vou fazer super simples e cloreto, ou eu vou fazer duas misturas, né, o 0,1818 com alguma outra coisa, eu vou fazer uma mistura mais um complemento, um 4,30,10 mais uma cobertura de cloreto. Só que se você só olhar preço, fica muito difícil. E aqui você traduz isso, né, para a relação de troca, olhando quantos pontos você quer fazer, ó, 90 pontos fósforo potássio, e aí você consegue igualar os custos. Então, estou igualando o mesmo manejo. Estou trazendo isso para o indicador de relação de troca e que me diz aqui qual que é o mais barato para mim tomar uma decisão. Por exemplo, nesse aqui é o super simples, pouquinho diferença nesse exemplo, né? Mas isso te dá segurança. Ah, mas eu compro a prazo, beleza? Coloca os valores a prazo, com juro, coloca o grão livre e projeta. E a planilha já vai te dar mais informações aqui também. Perceba que o ponto principal aqui, o que que a gente quer de fato, é ter indicador para tomar decisão. E, se você percebeu aqui, não é coisa de produtor grande ou pequena, na área não é importante, mas sim é controle, você ter gestão, saber na ponta do lápis qual é o custo que você vai ter. Aqui de defensivos, por exemplo, então pedido de defensivos também bem robusto aqui, né, para falar a verdade. E aí você tem o custo total final dessas contas aqui. Então você tem qual o valor por hectare, qual a relação de troca, né, qual o valor total no final da linha para você saber exatamente quanto custa o hectare, e quando você transformar todos esses milhões de informações, né, que o produtor tem que analisar, pontuação de fertilizante e princípio ativo de defensivos, população de sementes, até a gente colocou uma colinha aqui embaixo para facilitar a vida dos clientes aqui, né? A questão de sementes aqui, a gente colocou um modelinho para simplificar, o Big Bag vem com 5 milhões, você vai plantar com 45 espaçamento, e vai com 15 linhas por metro, quanto que rende um bag? Então a gente colocou essa colinha aqui justamente para simplificar, e a gente sabe que isso traz bastante confusão. E aqui um valor por hectare de 2.932, e aí a gente vem para outra parte aqui de soluções lucrativas. Então, se eu tenho 2.932 de custo bruto, adubo, químico, semente, tudo que vai na terra, né? Ali tinha inoculante, tinha várias coisas, tratamento de semente, tudo, estava tudo lá. E aí eu tenho custo operacional aqui, a gente tem uma planilha aqui também de operacional para calcular, mas vamos manter esses R$ 1.200 aqui. Então, eu tenho um custo por hectare de R$ 4.132, isso à vista, né? Então, 4.132. Uma expectativa de colher 65 sacas, por exemplo, de uma soja valendo R$ 110, isso me dá, em área própria, 42% de margem. Então, a pergunta que eu mais recebo assim, putz, tem a soja R$ 110, eu vendo ou não vendo? Cara, depende, né? Então, em que lugar do Brasil você está? Você está no Mato Grosso? Você está no Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul? Quanto mais perto do porto, mais vale a soja. Mas se eu olhar só preço, né, e olhar só isso, eu fico meio na escura para tomar uma decisão. Se eu vendo ou não vendo, se é bom, se é ruim. Então eu preciso trazer isso para o indicador. Primeiros indicadores, a relação de troca para formar custo. Para ver custo, garantir fluxo de caixa, estou tranquilo, aí eu vou olhar para outra coisa, eu vou olhar para margem como indicador de venda. E aqui você vai ter, nesse exemplo aqui, por exemplo, né, uma expectativa. Antes de colher, você tem uma expectativa, depois que você colheu, você já tem um realizado, fica mais fácil ainda.
colhi 67 sacos, pronto. Aí tá na veia, não tem mais erro. Tá limpo, seco no armazém, tá 67. E antes é uma expectativa. Quando você colheu nos últimos 3, 5 anos? Faz uma média, usa isso de média. Você está investindo para colher quanto? Né? Esse é mais arriscado um pouco. Às vezes esse ano você resolveu arriscar mais, investir mais, e aí isso vira meio que perigo. Mas vamos dizer que você vai colher 65. Então você sabe que isso está dando 42% de margem, né? Que você está tendo aí R$ 46 por saco, R$ 3.000 por hectare. Você arrenda terra. Aí você paga lá 10 sacos de arrendamento. Você está tendo 27% de margem. Talvez tem gente olhando e falando, nossa, isso aí é muito dinheiro e tal. Mas é realmente, algumas regiões, né, pegar lá, por exemplo, Guarapuava, o produtor aduba muito mais a cultura de inverno e investe menos na cultura de verão. O custo fica mais baixo. Quem planta bem pertinho do porto, né, um produtor muitas vezes está lá no Rio Grande do Sul e tem propriedades próximas de Porto, ou São Paulo, Minas, outras regiões, o custo frete também fica mais barato. Então essas coisas podem, e o grão vale mais. Então, você tem esses benefícios, vamos dizer assim, de algumas regiões que podem dar mais ou menos margem. Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, mas para vocês terem, principalmente, mais do que pensar nos números aqui, ter isso como um indicador. E aí eu questiono vocês, se quiser mandar aqui no chat, como é que você hoje toma uma decisão de venda? Você olha lá, R$ 110 e vende só com base nisso? Que é, porque o dólar caiu, porque o Trump, o Lula, o Bolsonaro, eu vou vender. Por quê? Então, não, eu comprei adubo ano passado a 4.500, esse ano é 4.300, tá mais barato. Mas a soja também tá mais barata. Então, eu preciso trazer para a relação de troca, travar isso, porque isso é sagrado, e depois eu vim para indicadores de margem para mim executar mais. Se você trava uma boa relação de troca, o teu comprometimento em sacas é menor e lá na frente sobra mais sacas para você vender soja e milho. Então isso é fundamental, isso reflete em mais margem lá na frente. Então, de novo, 110 é bom ou é ruim? Nesse caso, está dando 27% de margem operacional, tá? Só margem operacional. Nesse caso, é muito bom. E é um nível de bater o martelo e fazer uma venda, porque 27% de margem dentro do próximo ano é um negócio, com arrendamento, 10 sacos de arrendamento, é um negócio excepcional. Esse ano, a maioria dos produtores não conseguiram ter uma margem como essa. E aí, poxa, não, eu quero vender soja a 115. Então, vou pegar lá, tem 110 hoje, eu quero 115. Tem um câmbio ali de 5,30, o Chicago de 10,50, prêmio futuro na casa dos 45, vamos dizer que o frete na sua região seja R$ 150. Então você tem aqui, nesta aba, como dimensionar cenários. Então, se hoje, com esses fatores de formação do preço do grão, eu tenho R$ 110, para mim vender a 115, alguma coisa vai ter que acontecer. Uma delas, câmbio, subir para 5,54. Não é tão difícil. Chicago bateu US$ 11. A gente já viu isso acontecer também. Prêmio bateu 87, 90. Dá para fazer. Frete cair para R$ 66 é quase impossível. Então a gente tem que entender assim: quero vender soja melhor? Beleza. Tem cenário para isso? Para R$ 5 tem. Agora eu quero soja de 150. Cara, tem cenário para isso? Câmbio de 7,23, Chicago de quase 14, prêmio de quase 400 centavos. Não está próximo de acontecer isso. Isso, né, para acontecer, a gente tem que ter uma nova pandemia e alguma coisa meio pesadona, mas se não, é algo mais distante de acontecer. Então, como que eu faço para mim dimensionar cenários? Eu coloco aqui o que eu desejo, eu coloco o que eu tenho hoje, e isso vai me dar alguns cenários, alguns gatilhos de venda, alguns indicadores, e também simplifica, porque é diferente, né? Você virar para o comprador e falar assim, eu quero 115. Por quê? Não, eu quero que eu estou vendo que no mercado pode acontecer isso, aquilo, vou monitorar esses fatores de formação do preço do grão, e isso tudo vai ficando mais fácil lá na frente para dimensionar cenários. Eu vou aproveitar aqui também, reforçar o convite que amanhã e sexta nós vamos fazer os encontros também falando sobre mercado de grãos, mercado de fertilizantes, e esse de hoje é a base
para os próximos 2 encontros, e esses 3 encontros são encontros de preparação para a imersão que vai acontecer sábado e domingo. Se você ainda não comprou o seu ingresso, aqui no link, aqui na descrição do vídeo no chat, a gente vai deixar o link para você comprar o ingresso. Está R$ 34,00, está bem barato, mas realmente a gente resolveu vender ingresso para ter pessoas comprometidas lá em estar junto, preenchendo a planilha, levantando custo, tomando decisão, olhando o mercado e traçando estratégias. Vão ser 2 dias de implementação de mercado e também de ferramentas de bolsa, de estratégia. Por isso é importantíssimo você vir ao vivo, participar conosco e entender tudo isso na prática junto com nós lá. E isso vai ficar mais claro dentro desse encontro que nós vamos fazer aqui sábado e domingo. Se você não comprou ingresso, compre agora, venha ao vivo, participe conosco aí. E aqui a gente tem, né, pessoal, reforçando os cenários para a gente estar tomando decisão. E aqui tem algumas outras coisas importantes, fluxo de caixa e registro de vendas. Por que registro de vendas é importante, tá? Eu coloquei aqui, parece simples, mas aqui a planilha ela dá para você já também uma sugestão de lote médio, né? E quantas vezes a gente faz consultoria, quantos clientes a gente pega e aí ele vende lá 1.000, 2.000, 3.000, de repente vende 10 mil sacos. Ou então outros fazem 2 vendas de 15.000 e 15.000 sacos. Vendeu praticamente tudo que podia vender em 2 pegadas. E não diversifica as vendas, não diversifica formas de venda, nem momentos de venda. E acaba sendo meio com tudo ou nada, né? Ou é o oi da mosca voando, ou é o fundo do poço. Então, é importante, a planilha ela sugere, né, alguns lotes médios, e aqui você deve preencher isso, porque também tem aquela, né? Você fecha um contrato lá em maio desse ano, para o ano que vem. Aí chega lá no ano que vem, em abril do ano que vem, soja vai estar R$ 150. Aí você fala, pô, vendia 125, eu sou o Robocop, por que eu fiz isso? Mas aqui você tem os cenários. Então, eu vendi no momento de guerra comercial, porque eu estava travando uma relação de troca de fertilizantes. Então, a gente vai falar disso na imersão, sobre motivadores, sobre cenários, sobre organização, mas isso aqui é extremamente importante para a gente ter fluxo de caixa, não só para pagar conta, mas para vender melhor. E as melhores janelas de venda, eu vou lá, a pior de todas é abril. Historicamente, também na imersão, a gente vai apresentar as melhores e piores, a soja e milho, vai ter um gráfico lá bem bacana. Mas, se eu sei que março, abril é colheita, oferta e é os piores momentos, eu tenho que buscar vender fora dessa janela. Para mim vender fora dessa janela, eu preciso de dinheiro. Dinheiro compra tempo. Então, eu preciso criar um fluxo de caixa de 3 a 6 meses. A gente tem até aqui uma planilhazinha de fluxo de caixa. Eu recomendo que você tenha um sistema para isso, mas se você não tem, aqui a gente consegue resolver, dentro do menu aqui de soluções lucrativas, a gente consegue ajudar a provisionar um pouco o fluxo de caixa, para que você chegue no momento, né, nas melhores janelas, e para chegar nesses melhores momentos, a gente precisa de fluxo de caixa, pensar em armazenagem, em qualidade de grãos, está variado, se não está, isso é importante, principalmente na soja, e isso tudo ajuda a tomar decisão. E nesse momento, nesse ano, né, eu recebo muita pergunta, quantos por cento que é bom estar vendido e tal. Nesse ano, eu acredito que 40% seria um bom nível de vendas. E aqui, vendas parceladas, lotes médios, né, lotes definidos, motivadores claros, porque foram feitas as vendas, provisão de receita, ó, janeiro, março, abril, para não ter aperto, para ter paz de espírito, para vender bem, não ficar pressionado, pegar o preço do dia, construção de preço médio. Então, é uma coisa muito simples, né? Se olhar aqui, o registro de vendas aqui, mas isso abre uma oportunidade de vender melhor, não só aqui, mas lá na frente, muito grande. Aqui também, né, a gente tem quanto está vendido já, comprometimento por hectare, percentual já comercializado, volume comercializado, e o que você tem para vender ainda lá para frente. Na imersão, a gente também vai falar, por exemplo, aqui, né, 60% ainda para vender. Nós vamos olhar também sobre ferramentas, estratégias para, na prática, você operar opções. Inclusive, a Bolsa de Chicago é um dos patrocinadores, um dos apoiadores do nosso evento, e eles vão estar provavelmente aí ajudando nós, ou disponibilizando um simulador, ou apresentando de fato as ferramentas deles, os contratos futuros, e como usar isso na prática
isso no segundo dia, no domingo. Então, vai ser um evento bem completo e bem importante de todo mundo estar participando. Então, acho que esse é um ponto importante. Custo de carrego hoje é uma coisa que, nesse momento, a gente não tem batido tanto na tecla, né? Mas aqui a gente tem uma simulação de quanto custa carregar o grão, levando em conta essa taxa de juros altíssimas e várias outras coisas, mas para apresentar aqui para vocês hoje e trazer a importância de vocês estarem junto conosco aí. Aqui componentes é outra coisa, não vou entrar nela agora não, mas trazer para vocês a importância de estarem juntos conosco e estarem ao vivo, né, participando dessa imersão que vai acontecer sábado e domingo. Quem não comprou ingresso, compra ainda. Eu vou deixar aqui QR Code na tela, então você pode também apontar o QR Code para a tela aí e fazer a sua inscrição por esse QR Code. E nós vamos responder todas essas perguntas que vocês estiverem mandando aqui, lá na imersão. E sexta-feira também vou estar respondendo mais perguntas ao vivo. Importantíssimo entender como ter lucro na safra 25/26. Não é só mercado. A gente está numa das safras mais desafiadoras esse ano. Custo alto, clima sempre é uma charada, e o pior de tudo é o juro que a gente tem no Brasil. Se juro de 15%, quem não conseguir pagar as contas e tiver que renegociar, vai levar aos erros dessa safra, ou os problemas dessa safra, por várias outras safras para frente. Por isso, importantíssimo, né? Você está assistindo pelo notebook, você pode escanear pelo celular para fazer a inscrição, ou se você está no notebook ou no celular, você tem o link na descrição do vídeo para se inscrever. Importante se inscrever e participar para ter o planejamento de comercialização, para realmente chegar na safra 25/26 preparado para tomar decisões, ou já hoje começar a tomar decisões e se antecipar ao problema. Um agravante também que a gente vê esse ano é uma oferta, a gente vai ver isso mais sexta-feira, é uma oferta muito mais ampla de soja esse ano, e milho, principalmente agora, a gente vê que cada relatório do USA traz mais milho, e como o mercado é sensível, o mercado freio de mão puxado, qualquer coisinha, o mercado cai, demora para recuperar, no ano os preços muito laterais e baixos, né? E, cara, não dá para mim ficar apostando em mercado. Não dá para mim deixar na mão do mercado o resultado da safra. Então, para mim ter lucro, eu preciso empilhar uma série de decisões que vão me levar lá na frente a fechar com lucro. Eu faço um comparativo com a construção de perfil de solo. Passa primeiro por uma análise de solo, depois passa por uma calagem, gessagem, adubação, às vezes, né, até mecanização, descompactação do solo, tudo mais pode ser necessário também. Rotação de cultura, então você vai construindo um perfil de solo, você vai trabalhando uma sucessão de culturas, palhada, tudo para lá na frente, 2, 3 safras, você realmente alinhar aquele perfil de solo, alinhar aquela fertilidade e começar a colher bem e estabilizar a produtividade. A comercialização, você tem o bônus, né, de não precisar investir mais como no solo, que é pesado de investimento, não precisar esperar 2, 3 safras, mas sim colocar as coisas em prática hoje com o que você tem hoje. E a partir daí, tomando decisões e aprendendo com isso, com as decisões que a gente vai tomando. Então, isso tudo já está mapeado. Do mesmo jeito que o processo de construção de perfil e fertilidade do solo foi estudado e mapeado, a parte de mercado também. Tá? Então, você tem produtores que estão tendo lucro mesmo em anos desafiadores. O que esses caras fazem? Então, eu fui lá aprender com eles, eu estudei bastante. E aqui eu estou abrindo para vocês. Eu trabalhei nas multinacionais também, vi o que os caras faziam. O que você pode fazer? Né? A pessoa, se você pudesse perguntar para alguém, às vezes o teu vizinho não é a melhor referência. Então, essa é a oportunidade para quem quer, de fato, dar um passo a mais e ser diferente, ter lucro na safra, é isso, é aprender isso que nós vamos ensinar na imersão, é entender essas bases de hoje, né, que a gente viu de custos, de margem, de fluxo de caixa, regime de vendas, que são coisas, gente, que não custa um pila. É sentar, ou nem sentar, né? Não sei mexer no Excel. Faça no caderno. Mas tenha essas coisas organizadas. Eu tenho alguns clientes muito bons, mais antigos, tem tudo na cabeça. Só que tem um problema. O filho, né, não tem a cabeça do pai. E aí, até esse é um ponto que a gente resolveu chamar isso de o legado da comercialização. Porque
Quando o pai não está mais presente, né, ou quando o filho vem assumindo os negócios, se ele não tem nenhum papelzinho, nada, e está tudo na cabeça do pai, como é que ele vai aprender? É mais difícil. Então, traz o pai junto, né? Acho que isso é importante, coloca ele para participar. É muito rico tudo que a gente aprende com os mais antigos aí, e vamos estruturando o negócio de uma forma organizada daqui para frente. Até tem um outro cliente que é extremamente profissional, muito bom, produtor fenomenal aqui do Mato Grosso, e eu pedi um estágio para ele esses dias. Eu tava brincando com ele, ele falou assim: não, mas eu não sei ensinar. Eu falei, então, esse que é um outro, eu achei engraçado, né? Porque foi conversando, eu fui aprendendo bastante coisa com ele, e ele falou que não sabia ensinar. Na verdade, sabe, mas ensina daquele jeitão, né? E aí, o bom da imersão aqui é que o negócio está organizado de uma maneira fácil de entender. A gente dá muita aula e com isso consegue ensinar também de uma maneira mais direta e mais fácil. Por isso, importante, convido de novo vocês aí, se inscrevam, participem, venham ao vivo nas aulas que nós vamos fazer amanhã às 8 horas, falando sobre mercado de fertilizantes. Sexta-feira, às 20 horas, falando sobre mercado de grão, tendências e oportunidades. Sábado e domingo, ao vivo, com imersão completa, o legado da comercialização. Construir esse passo a passo, traduzir esses indicadores e trazer segurança para o campo, para o produtor rural, de fato, ter lucro na safra 25-26, que é a que tem agora, né? Mas, na verdade, isso aí serve para todas as safras. A gente é uma metodologia de fato que a gente entrega e a gente vai só pegando as cotações de mercado e colocando dentro dessa metodologia. Pessoal, muito obrigado. Todos participaram aí. Espero vocês nos próximos encontros aqui ao vivo no YouTube e também lá na nossa imersão, o legado da comercialização. Um abraço e até a próxima.